Estamos muito felizes que hoje é um evento internacional, né? Estamos aqui com os amigos de vários países, os amigos da CEPA, da Associação Espírita Internacional, e é uma alegria muito grande poder contar com todos vocês aqui, tá? A nossa abertura hoje... Sandra, posso começar aqui? Ainda tem coisa antes, Sandra. Eu ia fazer a abertura primeiro, depois a gente vai para frente. Eu faço a abertura, tem algumas coisas para colocar e depois eu te chamo, tá bom? Tá bom, Jailson, vai lá. Então, a Sandra já deu boa noite, que todos sejam bem-vindos a esse terceiro e último dia do 15º Fórum Espírita do Livre Pensar da Baixada Santista. Como já falamos no primeiro evento, este fórum, que sempre foi anual, regional e presencial, não ocorreu no ano passado por conta da pandemia e neste ano resolvemos fazê-lo virtualmente, o que nos permitiu convidar palestrantes de outras regiões do Brasil e de outros países, pois hoje teremos a satisfação da presença da presidente da CEPA, Associação Espírita Internacional, Jacira Jacinto da Silva, de São Paulo, e os ex-presidentes John Aspuro, da Venezuela, que hoje está na Espanha, Milton Rubens Medrano Moreira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Dante Lopes, de Rafaela, Argentina. Mas antes da gente dar início à nossa conversa de hoje, a gente vai chamar aí a Sandra e vai assumir. Eu acho que a Sandra tem mais uma surpresa para nós, não é verdade, Sandra? Hoje a gente trouxe um evento internacional também, né? Porque nós estamos com esse público todo variado, e é um momento muito gostoso. A nossa primeira noite, a gente trouxe o nosso artista, né, principal do nosso grupo, que é o Saulo Albá, do grupo Alma Sonora, que tocou ao vivo para a gente. A segunda noite, a gente fez aí o poema do Mário Quintana, declamado pelos artistas, o nosso grupo de artistas aqui, ligados à CEPA Brasil e à CEPA. E hoje, a gente trouxe uns artistas brasileiros, estrelas brasileiras que girando em torno de uma estrela maior que não brasileira, que é a Mercedes Sosa. E esse evento é um evento muito marcante, esse show, e eu queria inclusive dedicar ao nosso amigo Ricardo Nunes, porque toda vez que ele escuta essa música e vê esse vídeo, ele compartilha com a gente. E eu também, porque esse momento me emociona muito, nos emociona muito. Então, a gente não se cansa, né, de ver e de ouvir. Eu espero que todos também tenham a mesma emoção, e a gente vai, então, agora ouvir o show da Mercedes Sosa e os nossos artistas brasileiros. Vamos lá, Rita? Por favor, microfones. Visível já para todo mundo? Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como el amor la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando
que puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de puris original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando como en el burro la piedra, y va botando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, y entra el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar al jazmín, volando con serafín al cielo le puso aretes, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando como en el burro la piedra, y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Muito lindo, né, gente? Muito bom. Maravilhoso. Já para matar a Paula no começo, né? Maravilhosa. É uma emoção, assim, de ver aqui, né? Milton, Chico, Parabéns pela escolha. Caetano e a Mercedes Sosa, maravilhosa. Então, fica aqui a nossa abertura artística e agora sim o Jailson, então, que vai hoje fazer, né, a mediação do painel. Eu passo para o Jailson continuar. Tchau. Obrigado, Sandra. Você volta ainda. O tema central, o Espiritismo ante os desafios, é o mesmo do 23º Congresso da CEPA, que será realizado de 8 a 11 de outubro de 2021. Também pela primeira vez de forma virtual. Mas hoje não teremos uma palestra, mas um painel de conversa com os nossos convidados para, em especial, divulgar e convidá-los a participar, a vocês, a participarem do Congresso e já ir se familiarizando com o temário proposto. Aproveitamos ainda a oportunidade para a divulgação da coleção do Livre Pensar Espírita e edição da CEPA e do CPDOC em formato de e-books, que estão disponíveis para serem baixados gratuitamente na página da web da CEPA, que é www.cepainternacional.org. Bom, hoje nós dividiremos esse encontro em 3 etapas. Na primeira, eu farei algumas perguntas aos convidados, e na segunda, perguntas feitas por vocês via chat, né? E na terceira, nós vamos fazer uma divulgação do Congresso e da coleção Livre Pensar. Agora eu vou fazer a apresentação dos nossos convidados. Primeiro, começando pela presidente Jacira Jacinto da Silva, atual presidente. A Jacira ela é nascida em lar espírita, frequentou infância e mocidade espírita,
É integrante do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, e da CEPA Brasil. Está atualmente presidente da CEPA, Associação Espírita Internacional. Ela é casada com Mauro, tem 5 filhos e 3 netos. Ela mora em São Paulo e frequenta o Centro de Estudos Espírita Herculano Pires e é fundadora da Fundação Porta Aberta. John Aispuro, ele é psicólogo clínico, professor universitário, escritor, ex-presidente da CEPA e presidente do CIMA, que é o Movimento de Cultura Espírita da Venezuela. Milton Rubens Medran Moreira é advogado e jornalista, é procurador de justiça aposentado do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ex-presidente da CEPA, por 2 mandatos, de 2000 a 2004 e de 2004 a 2008. Ex-presidente do CCEPA, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, e seu atual diretor de comunicação social. Também é escritor, tendo publicado, entre outros, Direito e Justiça, um Olhar Espírita, Se Todos Fossem Iguais, e diversas outras obras publicadas pela CEPA e pelo CEPA, em conjunto com outros autores. É fundador e editor do jornal CCEPA Opinião, do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, o qual ele dirige há 27 anos. E também Dante Lopes, que é empresário, casado com Mônica Molfino, pai de 5 filhos e avô de 11 netos. Foi dirigente juvenil espírita, ocupando a presidência da agrupação juvenil Joaquim Soriano de Rafaela, na Argentina, e participou da organização juvenil espírita também, lá da Argentina. Foi presidente do CRIA, que é o Conselho de Relações Espírita Argentino. É membro ativo da Sociedade Espírito Verdadeiro de Rafaela, como diretor de sessões mediúnicas e conferencista. Participou como expositor em congressos e eventos espíritas em vários países da América e Espanha. Foi presidente da CEPA, quando ainda se chamava Confederação Espírita Pan-Americana, nos períodos de 2008 a 2012 e 2012 a 2016. Boa noite para vocês, caros. Vamos ouvir boa noite aí dos nossos convidados. Olá, boa noite. Boa noite, gente. Alegria estar com vocês. Gracias por esta oportunidad. La verdad que muy feliz de verlos a todos y, bueno, deseoso de intercambiar en este hermoso evento. Hola amigos, buenas noches a todos. Un gusto inmenso acompañarles en este evento. Um privilégio. Bom, já de antemão nós já agradecemos a todos, mas como nós já falamos, hoje o evento ele vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer uma pergunta para os 4 e essa pergunta, na realidade, eu gostaria que fosse objetiva, porque, como eu disse no começo, nós vamos tratar aqui do temário do Congresso e, na realidade, é mais um chamativo para o Congresso e eu gostaria só que vocês fossem objetivos na resposta e que não tem necessidade da gente dissertar, vamos deixar isso aí para a gente fazer no próprio Congresso. Eu vou perguntar o seguinte: quais os maiores desafios para a humanidade, para a sociedade, na atualidade? Por favor, só relacioná-los. Vamos começar, então, com a Jacira. Bom, amigos, é uma alegria imensa estar hoje aqui com vocês. A gente tem podido compartilhar esse espaço, né, de conversa com gente do Brasil inteiro, do exterior. Isso é uma alegria muito grande, principalmente estar participando também desse 15º Fórum da Baixada Santista. Quero cumprimentar os meus colegas que vão debater o tema conjuntamente, os ex-presidentes da CEPA, John, Milton e Dante. Quero cumprimentar toda a organização do evento e quero também cumprimentar a todos que vieram hoje qualificar o nosso evento, prestigiar e discutir com a gente esse tema tão interessante.
Eu ia falar um pouquinho do Congresso, mas o Jailson já disse bem, esse nosso evento aqui é uma preparação para o nosso Congresso, e a CEPA espera que todos estejam presentes em outubro, também de forma online, de forma virtual, mas que será uma oportunidade para nós adentrarmos mais nessa problemática que está sendo colocada hoje aqui para a nossa discussão. Bom, amigos, como todos sabemos, o progresso, a evolução, a mudança de paradigma são frutos de muito trabalho intenso e persistente. Então, a gente já pode deduzir, só por isso, que não será de uma hora para outra que nós atingiremos melhores patamares de convivência humana, né, de relações sociais. Nós temos muitos desafios. A sociedade contemporânea convive com um imenso rol de desafios. É muito difícil eleger quais seriam os maiores ou os mais impactantes. Entretanto, parece estratégico nós pensarmos ou buscarmos compreender aqueles que nos limitam, que mais nos limitam, o que mais dificulta a construção de uma convivência social mais pacífica, mais horizontal, menos desigual. Sem qualquer pretensão, nem de esgotar o tema, muito menos de dar grande contribuição, num olhar assim despretensioso, eu colocaria 3 no topo desse número muito grande de desafios que nós temos pela frente. O atual estágio de injustiça social com o qual nós convivemos, eu penso que a superação dessa doença humana que criou tão grande distinção entre as pessoas passa por questões extremamente relevantes e complexas, dentre as quais eu enumeraria a garantia de direitos, expressada na promoção de cidadania, por exemplo, a educação, mas a educação compreendida como a permanente reflexão sobre as nossas ações individuais e coletivas, e a reestruturação do sistema de justiça, desvinculando-o totalmente dos esquemas políticos. Acho que essa seria uma boa contribuição para minarmos um pouco as injustiças sociais. Em segundo lugar, eu proporia a defesa da democracia. Mas eu não estou aqui falando de política partidária, eu estou propondo a construção de sistemas políticos voltados efetivamente para o povo, para os cidadãos, que são os verdadeiros destinatários dos recursos públicos. E eu penso também numa terceira vertente que careceria demais dos nossos esforços, que é a preservação da natureza. Não vislumbro possibilidade de avançarmos intelecto e moralmente no século XXI sem considerar a importância dos recursos naturais. Tenho para mim que um programa ético de progresso humano não pode desprezar estratégias para estancar o esgotamento dos recursos naturais. Bem, essas 3 proposições, logo vemos, nos convida a compreender os desafios, a proporção dos desafios que guardam, aliás, imensa relação com aquele que Kardec considerou o pior dos vícios humanos, o egoísmo. A ausência da educação qualificada, a inexistência da garantia de direitos ou um sistema de justiça comprometido com interesses menores só se mantém
porque vivemos intensamente em torno dos nossos próprios interesses. Os cidadãos não recebem o tratamento adequado do Estado porque as pessoas que o dirigem estão voltadas para si mesmas. E o que diríamos sobre quem destrói a natureza? O que poderíamos dizer de quem não consegue enxergar que não viveremos se não preservarmos a natureza? Enfim, a velha e resistente chaga humana, o egoísmo, está no foco das nossas atenções para caminharmos. Eu teria, evidentemente, outras coisas para falar, mas eu vou passar a palavra aos amigos, dado o curto espaço para esse momento. Fico à disposição. Obrigado, Jacira. Você vai ter oportunidade de fazer o convite para o Congresso, mais na terceira etapa do nosso evento hoje, tá bom? Ok. Obrigada. Obrigado eu. Dante, quais são os maiores desafios para a humanidade, sociedade na atualidade? Ligar o microfone. Ahí estamos. Sí, ahí está. Estaba muy concentrado escuchando a Yacira, por eso no me acordé de desligar el micrófono. Bueno, ¿ahora me escuchan bien? Sí. Bien. Bueno, por supuesto que este es un tema muy amplio y necesitaríamos mucho tiempo para desarrollarlo. Creo que ese es el motivo por el cual le hemos puesto o hemos elegido ese nombre para el Congreso, ¿no? Los mayores desafíos. Bueno, a ver, hay muchos desafíos a los que nombró Yacira, le podemos agregar marginalidad, derechos humanos, gente expatriada a la fuerza, como tenemos nuestro compañero John, la necesidad de seguir trabajando en la igualdad de género, educación y salud universal, mejor distribución de la riqueza. Pero yo quería hacer una breve alusión a algo que creo que es muy difícil escapar, que es a un tema coyuntural de la actualidad, que es la pandemia. Pero creo que tiene amplia relación con estos desafíos que enfrentamos como humanidad. Porque en el fondo creo que esta crisis sanitaria también refleja en parte el resto de los problemas que tenemos como sociedad, como humanidad. Hace poco escuchaba a un pensador venezolano, Moisés Naim, que decía, este es un problema global que necesita estrategias globales y luego acciones regionales y locales. Por eso hago ese parangón, ¿no? De que tal vez este mismo sea el enfoque que necesitan las diferentes realidades que vivimos como humanidad encarnada. Cuestiones estas como las desigualdades sociales, la falta de acceso a las necesidades básicas, sea también un problema global que necesita estrategias globales y luego ser atacado con acciones regionales y locales. Porque hace tiempo que sabemos que la humanidad tiene los recursos económicos y de conocimiento para resolver los problemas de desigualdad. Pero lo que falta es la decisión política de los líderes mundiales. Vemos que en los países desarrollados está concentrado el mayor porcentaje de la riqueza del planeta y dentro de esos países la riqueza está concentrada en manos de pocas personas. Entonces, volviendo a la comparación, los países más ricos tienen 2 o 3 veces las vacunas que necesitan para vacunar a su población y los países pobres no tienen vacunas suficientes y están mendigando a ver si reciben algún excedente. Es raro comparar esto, pero algo parecido pasa con los recursos necesarios para hacer lo que yo digo que es tan importante, el desarrollo humano. Desarrollo humano que empieza por necesidades básicas
como alimentación, salud, educación, vivienda, pero fundamentalmente oportunidades de salida económica y de vida. A los países pobres les falta y a los ricos les sobra. Lógicamente que no está bien que se la regalen, porque hasta cierto punto es lógico que el progreso se da cuando el mérito es propio. Pero entonces, mi propuesta, si alguien pudiese escucharla, sería de que a una pandemia deberíamos aplicar una actitud pan-solidaria. Es decir, volviendo al parangón, si los países ricos no comparten sus vacunas, no se va a poder erradicar el COVID. Y tal vez las mutaciones que sufra vuelvan a infectar a esos países ricos, produciendo reiteradas olas de enfermedad y muerte. Es decir, que aunque tengan las vacunas y los recursos, no podrán disfrutar sus vidas. Y en el mismo sentido, si los países ricos no se ocupan de desarrollar a los países más pobres, las olas de inmigración, la miseria y los problemas de esos países terminarán afectando a todos. Es decir, que el mensaje parece ser: no nos podemos salvar solos. Evidentemente no vimos venir la pandemia, a pesar de que hubo advertencias de algunos líderes mundiales. Yo me pregunto ahora, ¿qué otras cosas no estamos viendo venir? Estallidos sociales, otras pandemias, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. Entonces, tenemos que encontrar liderazgos globales que puedan advertir esos problemas y conduzcan hacia un empoderamiento ciudadano que lleve a la gente a un desarrollo de la solidaridad. Evidentemente, los políticos no han demostrado por el momento liderazgos consistentes, ni los presidentes de izquierda ni los presidentes de derecha. Todos tuvieron alguna estrategia extrema, pero ¿quién puede seguir a líderes como Trump, que dijo yo primero o América primero? O el presidente de nuestro país que dijo sigan mis normas que yo los cuido, o el que desoyó los infectólogos y sanitaristas como Bolsonaro. Evidentemente los líderes autoritarios quedaron en evidencia y podemos verlos de todo el amplio arco político, ¿no? Pero a pesar de las distintas estrategias que se adoptaron, no nos salvamos de miles de infectados y muertos. Y esto también le pasó a países como Alemania y Francia, que al principio hicieron un buen manejo de la crisis, pero ahora con la tercera ola están también en pánico. Evidentemente, por otro lado, la gente se muere más todavía de hambre y enfermedades que por COVID. Entonces parece indispensable que los líderes mundiales se pongan a la altura de las circunstancias, no solamente para programar soluciones solidarias para la pandemia, sino también para buscar soluciones de fondo a los problemas de la humanidad. Es una oportunidad para pasar de una actitud competitiva por los recursos a una actitud colaborativa, comprensiva, empática y solidaria. Y cito a Muhammad Yunus, líder social de los préstamos sociales, que dijo: el COVID es una oportunidad para dejar atrás el mundo de las desigualdades en el que vivimos. Bueno, habría muchas cosas para decir, pero quería mínimamente dar este mensaje inicial. Muchas gracias, Dante. Agora, Milton. Está aí, Milton? Sim, estou aqui, sim. Então, quais são os maiores desafios para a humanidade e a sociedade na atualidade? Bem, Jailson, me permite que, em primeiro lugar, eu diga da alegria de estar aqui com vocês e com essas companhias agradabilíssimas de três queridos amigos que integram esse painel de hoje. O John, a Jacira e o Dante. Irmãos queridos, amigos de tantos anos
e aos quais eu prezo imensamente. Mas você pede para ser bem objetivo com relação a essa sua pergunta. Quais os maiores desafios para a sociedade e humanidade de hoje? E eu me valeria, Jailson, de um pequeno diálogo que eu recebi, acho que ontem ou hoje, via internet, de alguém que se assina como o professor irônico. E então ele traz a seguinte situação. Mundo de antigamente. Um diálogo entre duas pessoas nesse mundo de antigamente. Um diz assim, eu gosto de pera. E o outro, ah, legal, eu gosto de maçã. Terminou esse diálogo. No mundo de hoje, como seria esse diálogo? Eu gosto de maçã. O outro, algum preconceito contra a pera? Não, eu só prefiro maçã. Você odeia pera. Mas eu nunca disse isso. Seu maldito odiador de pera. Mas eu não odeio pera. Odeia sim, você me dá nojo. Eu acho que esse diálogo é imensamente importante para o momento que a gente vive hoje. A humanidade fez conquistas extraordinárias ao curso desses últimos 2 séculos, digamos assim. Conquistou formalmente os direitos humanos, a respeito dos quais a Jacira falava. Conquistou formas melhores de confraternização entre os povos, dos quais o Dante falava. Enfim, teoricamente, avançamos bastante nesses 2 últimos séculos. Mas parece que esse crescimento institucional, esse crescimento político, esse crescimento dos povos, esse crescimento institucional, né? Esse crescimento que institucionaliza esses valores, por outro lado, fez com que brotasse nas pessoas um radicalismo extremo, do qual faz muito a ver esse presumível diálogo. Há um filósofo israelense que se chama Mika Goodman. Ele tem chamado a atenção para o fato de que o mundo intelectual e social das pessoas está se reduzindo aos limites de um mundo político. O processo faz com que o debate político se transforme em uma arena de afirmação de identidades, em vez de constituir-se como campo para um diálogo franco que abra caminho para soluções coletivas. Então, eu proporia como tema de reflexão exatamente esta característica que me parece marcar os tempos de hoje, esse radicalismo que contraria e obstaculariza de forma imensa as conquistas que têm se tido, e nós temos tido conquistas extraordinárias nos últimos 2 séculos. Mas esse radicalismo entre as pessoas, esses fundamentalismos, eles são o óbice maior, me parece, a dificultar o avanço de conquistas institucionais extraordinárias que tivemos e continuamos tendo. Era isso, Jailson, para ser bem objetivo. Obrigado. Obrigado, Milton. Então, ao John, eu pergunto a mesma coisa. John, quais os maiores desafios para a humanidade e sociedade na atualidade? Obrigado, Jailson. Y agradecido por dejarme de último, porque casi no me dejas nada nuevo que decir. Después de esas magníficas intervenciones de mis compañeros presidentes de CEPA, pues no es fácil agregar novedades, porque en general todos compartimos pensamientos comunes en líneas gruesas, en líneas generales. A mí me gustaría básicamente decir lo siguiente.
Primero, cuando estamos hablando, pensando en el Congreso de CEPA, de los desafíos, yo vengo reflexionando, pensando que hay como dos miradas, dos acercamientos, dos aproximaciones del espiritismo hacia esos desafíos. En primer lugar, una mirada interna, endógena. El espiritismo tiene que mirarse en sus propios desafíos, porque tiene que dar una respuesta a una pregunta fundamental. ¿Cuál es la razón de ser del espiritismo? ¿O tiene razón de ser en tiempos actuales? O como algunos preguntan en otro lenguaje, ¿cuál es la misión del espiritismo? Si esto no se analiza en términos de responder objetivamente, si el espiritismo tiene o no tiene vigencia en el mundo actual y su capacidad de actualizarse, básicamente quedaría extremadamente limitado. Lo otro es el tema que se ha planteado, la mirada del espiritismo hacia lo exógeno, hacia la sociedad, hacia el mundo en que estamos. Y es allí donde la lista de grandes asuntos, de grandes situaciones, ya ha sido, en líneas gruesas, ha sido asomada por Yacira, por Dante y por Milton. Evidentemente los graves problemas económicos, la pobreza, la miseria, las injusticias sociales, los problemas que se derivan de un mundo de discriminación, de racismo, de xenofobia, de desigualdad de toda naturaleza. Eso es un grueso problema enorme que está allí, para el cual hay que, desde el punto de vista espírita, hay que darle algún enfoque, alguna atención debida. El tema ecológico, sin duda, que también ha sido asomado. Ahora mismo el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una decisión feliz, cambiando los precedentes, ha tomado la decisión de que Estados Unidos se incorpore a una revisión de los programas de las grandes potencias y de los grandes países sobre el fenómeno climático, porque de lo contrario, el planeta está en peligro. De modo que ese es un inmenso problema sobre el cual hay mucho que reflexionar. Y yo quería apuntar 2 o 3 elementos adicionales allí. Uno de ellos tiene que ver con la ciencia misma y la tecnología. Hay unos desafíos del mundo actual, por ejemplo, con lo que la propia pandemia ha obligado al teletrabajo, a la digitalización, al trabajo que puede sustituir la presencia humana. Eso puede tener enormes consecuencias a corto plazo para las relaciones laborales, para las relaciones en las empresas, para la relación del ser humano con la vida. Y en el plano científico, por ejemplo, los desafíos que implica, y mucho para la interpretación espírita, la utilización de la ingeniería genética. Hay experimentos que en nombre de la ciencia podrían estar en el límite de lo que la ética establece. Hay allí una profunda reflexión, y a nosotros, como espíritas reencarnacionistas, nos presenta inmensos desafíos para explicar las condiciones del espíritu encarnado, los vínculos con existencias anteriores y los propios procesos de la reencarnación. Al espiritismo allí tiene un desafío inmenso de lo que plantea la ciencia y la tecnología. Y en fin, otro problema fundamental que hay que examinar y para el cual el espiritismo tiene enormes posibilidades, es el que se deriva de los fundamentalismos religiosos, fanáticos, políticos de cualquier naturaleza. Con toda la carga que Milton asomaba allí en una bella metáfora de intolerancia, de agresividad al diferente, al otro, al que piensa. Mientras que en el catolicismo, y esto es un gran desafío para el espiritismo, ha habido avances hacia una posición mucho más tolerante. En el Islam, en algunos sectores del Islam,
hay enormes retrocesos hacia comportamientos, incluso hay teocracias islámicas donde están negados todos los derechos de pensamiento, de conciencia, los derechos de las mujeres al estudio, a la universidad, los derechos de la juventud. Hay incluso sociedades tan primitivas que practican la ablación genital de las niñas para provocar en ellas una castración fisiológica, psicológica, anímica, espiritual. Enormes desafíos. Todo el asunto político del resurgimiento de dictaduras, neodictaduras de distintos signos ideológicos es un enorme conflicto, un enorme problema. En resumen, las situaciones son muy diversas. Yo vislumbro un congreso de enormes posibilidades para que el espiritismo nuestro, el espiritismo laico, libre pensador, racionalista, humanista, progresista y progresivo, ese espiritismo pueda dar respuestas sumamente interesantes. Desafíos hay muchos. Lo que interesa es que podamos coordinar una reflexión y que nos lleve a responder la pregunta si el espiritismo está o no vigente para enfrentar estos desafios. Obrigado, John. Como a gente falou, isso daqui é só assim, dá gostinho para que a gente vai participar do congresso, porque eu, de antemão, já pedi desculpa aos nossos convidados, porque o nosso tempo é pouco e eles têm que ser sucintos em tratar de assuntos tão profundos. E eu vou perguntar para a Jacira, que você falou como enfrentar essa questão da desigualdade social e garantir direitos humanos. E eu lembro do papel que você tem e como fundadora da Fundação Porta Aberta, esse trabalho prático, né, de um espírita, e eu te pergunto, qual é o papel do espírita nesse processo aí? Bom, amigos, eu penso que as nossas participações em trabalhos sociais elas são, sim, muito importantes, porque, para além de promover alguma mudança naquele espaço, naquele território, essas ações têm efeitos pedagógicos, né? Então, eu penso que a nossa participação, aqui neste grupo, tem várias pessoas que participam desse trabalho social que nós fazemos na cidade de São Paulo, mas a gente conhece trabalhos sensacionais que são realizados em muitos outros lugares, inclusive em outros países. Queria só para mencionar apenas dois. Na cidade de Santos, nós temos o trabalho do Lar Veneranda. Na Argentina, nós conhecemos em Rafaela o trabalho muito expressivo feito pelos amigos do Cima. Perdão? Cima. Se não, na Argentina. Sociedade Espírita Verdadeiro. Espiritismo Verdadeiro. Espiritismo Verdadeiro. Da Venezuela. Da Argentina. Especialmente com crianças, e outros que não viria ao caso agora ficar aqui mencionando. Porém, Jailson, eu penso que nós precisamos ter uma participação social, não simplesmente executando um trabalho, mas participar dos espaços potenciais de reflexão. O espírita tem uma formação e um conhecimento que pode gerar reflexão. Ele tem potência para isso. Então, nós não podemos ser espíritas dentro da casa espírita. Nós temos que ser espírita no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de relações sociais, a fim de divulgar essas ideias preconizadas na filosofia espírita e também a fim de promover esse espírito crítico que muitas vezes nos falta.
Vejam só, passando aí pela todas essas questões que foram colocadas aqui por todos os amigos, elas são extremamente relevantes, né? O Milton falou da questão da agressividade, né? Então, não basta, no meu ponto de vista, que nós não sejamos agressivos. Nós temos que colocar essa pauta na mesa, nós temos que falar da agressividade quando ela aparece. Nós não podemos, tem aquela frase célebre, né, do Desmond Tutu, que quando a gente silencia diante de uma injustiça, nós escolhemos o lado do agressor. Então, eu gosto demais dessa frase e a retomo sempre, porque às vezes nós achamos que precisamos ser humildes e nós não devemos nos manifestar, nós não devemos contestar. E, no meu ponto de vista, o papel do espírita não é este, de silenciar diante das injustiças sociais. Muito mais do que trabalhar no espaço possível para minimizar uma situação de injustiça, nós temos que trazer o assunto para a discussão. Nós temos que combater toda vez que nós ouvirmos um parente, um amigo, um colega de trabalho participar de uma injustiça social. Então, eu penso que, mais do que desempenhar alguma atividade que favoreça, o que é extremamente positivo, porque todas as pessoas influenciam alguém. Nós admiramos pessoas que sabem mais do que nós e fazem melhor do que nós, e outras pessoas também nos admiram e gostam de fazer o que fazemos. Então, nós temos, sim, a obrigação de ter uma atitude exemplar no nosso dia a dia. Não compactuar com nada, com nenhuma atitude, seja de governante, seja de familiares, seja de quem for. Que preserve, que valorize, que fortaleça essas atitudes e também agir positivamente para que os nossos exemplos sejam positivos. Então, é um caminho muito difícil, passa por todas essas questões, o Dante colocou muito bem, passa por decisões governamentais. Claro que o nosso trabalho individual é um trabalho de formiguinha, porém, nós não podemos imaginar que apenas uma decisão governamental vai resolver isso. Nós estamos vivendo agora com a questão da pandemia. Quando a pessoa não consegue enxergar milhares de pessoas morrendo ao seu redor e ela ter a capacidade de negar este evento, a gente entende que não basta uma decisão governamental. Então, nós temos que fazer nós mesmos tudo que esteja ao nosso alcance, fazer e influenciar quem está à nossa volta. E, claro, combater decisões governamentais que firam esses princípios éticos que nós aprendemos na filosofia espírita. Eu acho que a nossa atitude tem que ser positiva, tem que ser proativa, jamais esperarmos por algo que aconteça de cima para baixo, nem de Deus, nem de governo. Nós temos que fazer os governos melhores, porque nós todos, cidadãos, somos muito mais do que um governo. Se nós conseguirmos influenciar o coletivo com as nossas convicções individuais, nós poderemos. Então, nós temos que fazer com que as pessoas compreendam essa dimensão da capacidade humana, não apenas individual, mas coletiva. Porque esperar que decisões de cima para baixo resolvam o problema do mundo não será absolutamente solução que nos levará a lugar nenhum.
Então, eu estou de pleno acordo com o que os colegas mencionaram. Nós vivemos tempos terríveis. Há muitos anos, há décadas, nós pensávamos que havíamos superado alguns conceitos para a vida coletiva, para a vida social, e nós estamos agora nos deparando com a realidade, não superamos. E, Dante, especialmente para você, no Brasil nós temos vivido a oportunidade de entender que a população acredita em coisas absurdas. A população, grande parte da população é negacionista. Aí a gente pensa assim, nós dependemos de um governo? Claro que dependemos de um governo, né? O governo existe para comandar uma nação, então nós dependemos dele. Pela sua caneta, pelas suas ações, pelas suas decisões, a gente destrói construções sociais, a gente destrói construções políticas, a gente destrói um avanço naquela sociedade. Mas isso não acontece apenas porque existe um governante que pensa assim. Isso acontece porque existe grande parte de uma população que pensa assim e o apoia e dá sustentação. Então, nessas horas, eu penso que o nosso maior desafio é fazer acontecer individual e coletivamente. Evidentemente, buscando influenciar as decisões para termos governos melhores. Obrigado, estou parando Jacira. por aqui, porque se você não fechar o meu microfone, complica. Não. Obrigada. Obrigado, eu. Vou aproveitar e perguntar, Dante, você falou aí das dificuldades que estamos vivendo atualmente, em especial por conta da pandemia, né? E que você vê uma necessidade aí de concentrar lideranças para o desenvolvimento da solidariedade, não é isso? Foi o que eu entendi, né? Como que nós, né, espíritas, nós da CEPA, podemos contribuir com esta questão? Bueno, interesante lo que estamos debatiendo y lo que estamos escuchando. Yo creo que tomaría un poco de lo que decía Jacira y de lo que decía John, y me vino a la mente una frase de Mahatma Gandhi: sé parte del cambio que deseas para el mundo. Y creo que eso, de alguna manera, como espíritas, lo encontramos fundamentado en la doctrina espírita. Por lo menos yo entendí, y creo que muchos, que la humanidad no va a cambiar en su conjunto y ni las cosas van a venir de arriba para abajo, como bien decía Yacira. Yo creo que el cambio va a venir a partir del desarrollo de la conciencia individual, y los cambios podemos ir realizándolos en nuestro ámbito de desenvolvimiento, de desarrollo, y a partir de ahí ir generando como gotas de agua, como una piedra que cae en el agua, ¿no? Con ondas, y ir generando los cambios. De todas maneras, no podemos dejar de ver que los líderes que hoy tenemos, y muchas veces no nos representan, sí representan a buena parte de la población, como decía Yacira. Parece, a la vista de una visión trascendente, humanista, sensible a los problemas humanos, parece un contrasentido que esos líderes estén pensando en decisiones que afectan a millones de personas pensando en su próxima reelección, ¿no? Entonces es tremendo ver ese egoísmo en las clases dirigentes, y que nos desatan una tremenda impotencia a los que estamos en el llano. Pero a la vez no podemos esperar que esos cambios sucedan para generar los pequeños cambios que podemos realizar nosotros. Entonces,
creo que hay que actuar en los dos sentidos, en lo que podemos influenciar como participantes de una sociedad, como ciudadanos de a pie, y también con lo que podamos influenciar para que los líderes que nos gobiernan tengan una visión un poco más solidária. Não? Muito obrigado, Dante. Milton, bom, em tempos que ainda se privilegia o ter em detrimento do ser, como enfrentar as crises de valores morais e qual a contribuição que nos fornece o Espiritismo? Bem, crises morais nós vivemos em toda a história da humanidade. A história da humanidade ela é feita de superação de crises, de avanços, alguns retrocessos, mas em linhas gerais nós avançamos. Né? O processo de evolução ética, moral, é lei. Para nós espíritas, progresso é lei. Mas há obstáculos no caminho, há terríveis obstáculos no caminho. Eu gosto muito de uma questão, se não me falha a memória, a questão 785 do Livro dos Espíritos, lá em A Lei do Progresso. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que se desenvolve primeiro no ser humano, se é o avanço intelectual, né, o avanço da inteligência ou o avanço moral. E os espíritos fazem uma longa dissertação respondendo a essa e as seguintes perguntas que Kardec faz nesse capítulo. Eles dizem, em primeiro lugar, que primeiro se desenvolve o intelecto, e depois se desenvolve a ética, em todos os campos, em todas as fases do processo de crescimento da humanidade. Dizem eles, até se utilizam de uma metáfora, dizem que o fruto não pode vir antes da flor, simbolizando com isso que a flor é o desenvolvimento intelectual e o fruto é o desenvolvimento moral, que é o mais difícil, que é o mais trágico no ser humano, que é aquele onde ele precisa vencer-se a si próprio. Ele que passou todo o seu processo evolutivo buscando vencer o outro, chega um momento em que ele precisa vencer-se a si próprio. Vencer, como disse a Jacira, vencer o egoísmo e vencer o orgulho. E os espíritos dizem que o progresso intelectual ele gera avanços extraordinários no campo humano. Tá? Ele proporciona o progresso da humanidade. E que isso, até uma determinada fase, faz com que o sujeito ele redobre o seu orgulho. Porque diante das suas conquistas, dos seus avanços intelectuais, seus avanços tecnológicos, que hoje são extraordinários, ele se julga muito grande, ele se julga superior, e ele tem o seu orgulho aumentado. Mas chega o tempo, dizem os espíritos, em que o ser humano se dá conta de que o grande avanço está na sua capacidade de amar, na sua capacidade de servir, na sua capacidade, enfim, de evoluir virtualmente, eticamente. E essa é a fase mais difícil, né? Que não atingimos senão com tombos, com quedas e com levantes, enfim. Então, realmente esse é o grande desafio humano, e esse é o objetivo fundamental do Espiritismo, o processo de transformação moral do homem. Eu vi esses dias uma bela frase
Você há de dizer que eu vejo muito, ando muito na internet e ando mesmo. Apesar de Humberto Eco dizer, ele que é crítico das novas tecnologias no processo de disseminação da informação, o filólogo e escritor Humberto Eco diz que as redes sociais deram o direito à palavra a uma legião de imbecis que antes falavam apenas em um bar, depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade. E hoje eles podem falar para o mundo através da internet. Mas, apesar disso, a internet traz coisas também extraordinárias, pensamentos muito bons. É só se saber escolher. Como na vida tudo é assim, como no mundo é assim. Nós escolhemos as nossas companhias, escolhemos o que vamos ver, com quem vamos falar, com quem vamos andar e o que vamos refletir. Então, eu anotei uma frase dita por alguém esses dias, diz assim: tanta coisa antiga volta à moda, mal posso esperar a volta da ética, da inteligência e da honestidade. Já que tanta coisa antiga está voltando à moda, essa pessoa diz que quer muito que volte na realidade a ética, a inteligência e a honestidade. Eu não concordo muito com isso, porque sempre houve ausência de ética, sempre houve... fomos menos inteligentes do passado do que somos hoje e sempre houve falta de honestidade. Mas nós nos tornamos, e essa é a grande vantagem do nosso tempo, nós nos tornamos mais críticos hoje do que éramos ontem, mais corajosos para enfrentar isso. E, a partir desse estágio que estamos atravessando agora, eu creio sim, honestamente, que nós vamos avançar também eticamente. E o Espiritismo, evidentemente, com sua proposta, com suas propostas filosóficas, com a proposta fundamental da imortalidade do espírito e com a sua mensagem de autonomia, de que depende de cada um de nós o nosso progresso e logo depende da humanidade o seu próprio progresso moral, eu acho que o Espiritismo, com esses valores, com essa visão filosófica que tem, ele pode contribuir enormemente para esse processo de transformação da humanidade, transformação ética e moral da humanidade. Nós, a Jacir e eu, escrevemos um livro que será brevemente lançado, tratando exatamente, na coleção Livre Pensar Espírita, tratando exatamente desses aspectos éticos, morais, que podem ser vistos a partir da filosofia espírita. Obrigado, Cleilson. Obrigado, Milton. John, eu gostaria de te perguntar, aliás, gostaria de te dizer que uma boa parte das pessoas, elas não vivem da maneira que elas gostariam. Acho que uma boa parte de nós não vivemos da maneira que a gente gostaria, né? Até porque muitos não têm oportunidades, né, para viver do jeito que quer. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, né? E que pensar nessa situação em bem-estar e felicidade. Bueno, la felicidad sin duda constituye un gran desafío. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es la búsqueda de la felicidad. Y sobre eso también hay que pensar y avanzar en algunas ideas concretas a la luz del espiritismo. Si hay un término que es difícil de concretar en su definición, es el de felicidad. Generalmente pensamos que felicidad es como un sentimiento placentero, gozoso, de satisfacción con la vida, ¿no? Pero tiene muchas aristas, muchos aspectos. Y lo primero que hay que decir, estamos hablando de algo muy relativo. Lo que a unas personas hace felices, a otras no necesariamente. Hay una relatividad en cuanto a lo que es la felicidad. Y por eso, por la complejidad de este asunto y que es inherente a la condición humana,
ha habido a lo largo de la historia del pensamiento tanta literatura sobre el tema. Desde los griegos se ocuparon tanto de eso. Recordemos que el propio Aristóteles escribió una ética a Nicómaco, examinando el tema de la felicidad. Y a lo largo de toda la filosofía y la historia del pensamiento ha sido así. Y hoy en día abundan en las librerías todo tipo de textos sobre psicología positiva, mindfulness, búsqueda de la felicidad. Y el espiritismo puede presentar una idea, a mi juicio, muy completa, si no cae en la tentación, ni por vía mediúmnica, ni por vía de encarnados, de hacer del tema un recetario de autoayuda, de frases cortas, como si eso fueran la salvación de las personas. No, el espiritismo tiene una propuesta filosófica profunda que tiene que ver esencialmente con la idea del autoconocimiento, la comprensión de ser espíritus, encarnados o desencarnados en permanente evolución, de autodirección, porque no podemos colocar ni en manos de Dios, ni de los desencarnados, ni de los astros, ni de la limpieza de los chakras, ni de nada por el estilo, nuestra conquista a la felicidad. Es un esfuerzo que nos corresponde a nosotros. Y yo he venido cada vez pensando más en esa visión del espiritismo humanista, que ha de ser un espiritismo profundamente no teocéntrico, un espiritismo no teocéntrico, sino un espiritismo antropocéntrico, fundamentalmente espiritucéntrico, colocado en el espíritu, encarnado y desencarnado. Y dentro de esa búsqueda de la felicidad, el espiritismo necesariamente tiene que aligerar esa carga, esa herencia de que los males que afectan al espíritu humano individualmente o socialmente tengan que ver con unas consecuencias kármicas, donde lo que ahora se sufre es por sufrimientos anteriores. Eso es una falsa concepción no dialéctica y de no comprensión de la evolución de las cosas. Dios está presente en las leyes. A partir de allí nosotros procedemos con las leyes. Y dentro de esos procesos está la búsqueda de la felicidad. Entonces yo pienso que es fundamental que se comprenda la interacción entre la felicidad y el bienestar individual al lado del bienestar colectivo y el bienestar social, del bienestar general. Mi felicidad tiene que estar en relación con la felicidad de los demás. Y por eso el trabajo moral, el trabajo de mejoramiento personal, no puede dejar de lado nuestro esfuerzo general en función de ayudar a que todo el colectivo, toda la sociedad, la humanidad, el mundo en general, avance en la búsqueda de la felicidad. A mí siempre me gustó mucho la utilización de aquel gráfico, aquella pirámide, por medio de la cual Maslow nos presentaba la búsqueda del self, de la autorrealización, de la felicidad. Y como toda pirámide, la base es la parte gruesa, la parte ancha. Y dice Maslow, no le puedes pedir desarrollo del self, desarrollo, búsqueda de la felicidad a una persona que ni siquiera puede satisfacer sus necesidades fundamentales de comida, de vivienda, de salud. Y a partir de esa satisfacción básica, la búsqueda por medio de la cultura, de la educación, avanzar hacia el desarrollo de la sensibilidad, del afecto, de la pertenencia, de los valores éticos, hasta aquel momento en el cual decimos somos felices. Pero no podemos invertir la pirámide. No se le puede pedir a sociedades enteras desestructuradas, llenas de pobreza, de injusticia, de desequilibrios políticos, que sufren migraciones, dictadura, populismos, de toda naturaleza. No le puedes pedir felicidad en abstracto si no se trabaja por la búsqueda de la base concreta de la vida que permita una existencia razonablemente digna, razonablemente humana. Entonces yo
mi visión de la felicidad es que la felicidad personal no puede estar divorciada ni separada de la felicidad social, de la felicidad de los demás. Y eso es un desafío para el espírita, de no conformarse, no autocomplacerse con sus propios estudios, su autodidactismo, que sabe mucho, que ha estudiado mucho, ignorando la realidad del mundo que tiene enfrente. Para mí la felicidad es un proceso general, global y de integración. Y hace muchos años que escribí sobre eso y lo dije en muchas conferencias. No creo en esa ficción, mediúmnica o no, esa ficción según la cual hay un alén, un más allá feliz que nos espera. No creo que exista ese más allá feliz si no hay un más acá que construya la felicidad. Porque los espíritus de ese hábitat desencarnado somos nosotros mismos. Y si no construimos felicidad para el hombre, el ser humano encarnado, no habrá felicidad para el espíritu desencarnado. De modo que es una integración en el continuum espíritu encarnado, desencarnado. La felicidad es un hilo conductor de un esfuerzo personal de autonomía, de autoconocimiento, de autodirección, proceso de transformación para que en lo personal, en lo familiar y en lo social trabajemos por el bienestar de todos. Obrigado, John. Bom, eu já queria agradecer aí os 4 convidados por terem sido sucintos e pedir desculpa, né, para pedir que seja assim por temas tão complexos e tão amplos, né? Agora a gente vai abrir já para a segunda fase do nosso evento aqui, que é das perguntas via chat. Nós já temos 2 questões, e as 2 questões, elas abordam assuntos que já foram tratados aqui, mas que a gente vai abrir para qualquer um de vocês que queiram responder, tá bom? Então, o Alexandre Cardia Machado, ele pergunta, aliás, ele faz um comentário primeiro e depois ele faz uma pergunta. Tomando um ponto que foi abordado e que, de certa forma, implica em vários aspectos como solidariedade e apoio internacional, sobre a pandemia, somos 195 países no mundo. 176 já estão vacinados, ou estão vacinando, melhor dizendo, né? Não sei o que acontece aqui. Contra a Covid desde o dia 8 de dezembro de 2020, que foi a primeira pessoa vacinada na Inglaterra, né? Então, foram 141 dias e já 1,06 bilhões de humanos receberam ao menos uma dose. Aí ele pergunta, não estamos sendo muito exigentes com o mundo todo, esperando resultados muito melhores? Quem gostaria de responder? Oi? Eu acho que a palavra deve ficar com a nossa presidente. Eu acho que o Dante está falando, mas está com o microfone. Dante, micrófono. Gracias, Alcione. A mí me parece interesante analizar esta cuestión que pone Alexandre, mirando, haciendo una comparación que yo me puse a investigar, tratando de ver, digamos, el lado positivo de este proceso crítico en el que nos puso la pandemia, analizándolo retrospectivamente y como también de alguna manera aprendimos con el espiritismo a ver los procesos en tiempos más largos y no en días o en meses o en años, porque nuestra visión del proceso evolutivo de la humanidad es muy corto, digamos, desde el punto de vista de una encarnación. Entonces, mirándolo en largo plazo, hay que ver que la humanidad progresó muchísimo y lo vemos con números. En la peste negra se murió muchísima gente, pero donde hay números muy claros
es en la gripe española, que se llamó gripe española, que ocurrió hace 100 años, en 1918 y 1920, murieron 50 millones de personas. No había vacunas porque no existían las vacunas, y eso, llevándolo a términos porcentuales, significó un 2,6% de la población de aquel momento. Es decir, que murieron 260 personas cada 10.000 habitantes que había en el mundo, en el planeta Tierra, en 1920. 260 cada 10.000. Hoy llevamos 3 millones de muertos, estamos desesperados por eso. Eso significa que murieron 4 personas cada 10.000 habitantes. O sea, yo creo que hay que mirar esos números, porque si bien cada persona que se nos muere, y a mí yo he tenido pérdidas personales cercanas por el COVID, son dolorosísimas por cualquier cuestión, hay que mirar también la cuestión trascendente y de largo plazo. Pasamos en 100 años de 260 cada 10.000 a 4 cada 10.000. Entonces, creo que es importante ver cómo hemos evolucionado como humanidad. Y también tratar de ver como espírita que tenemos que pensar en resolver nuestro conflicto con la muerte. La muerte no es el final de la vida y debemos aprender a lidiar con la incertidumbre, con la impermanencia, que son cuestiones de este plano que tiene esas características. Dicho esto, con todo el respeto y por supuesto que invitando a todos a trabajar activamente para evitar los contagios, cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Nadie quiere perder ni siquiera a una persona más. Pero miremos el lado positivo y trascendente de las cosas, porque también es parte de nuestra visión como espíritus encarnados. Como dice Milton siempre, estamos en la humanidad encarnada, pero también hemos pertenecido y perteneceremos a la humanidad desencarnada, y no por eso perdemos el continuo de la evolución. No sé si eso le responde la pregunta a Alexandre, pero se me ocurre ese análisis. No sé si puedo hablar, estoy de acuerdo 100%. ¿no? Obrigado. Algum dos convidados gostaria de comentar? Jacira, John, Milton? Eu quero. Fala, Jacira. Eu quero falar. Diga. Claro que são pontos de vistas diferentes que nós temos que respeitar, né? Cada um aqui pode manifestar livremente o seu pensamento. Eu gostaria de poder solicitar que o Adhemar respondesse essa pergunta por nós, porque ele estuda, né, muito profundamente essa questão da pandemia. Mas eu queria lembrar que o Brasil tem capacidade para vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Nós temos um sistema de vacinação muito eficiente. E que nós não temos ainda, nós temos uma parcela ínfima da população vacinada. Eu não acho, desculpa, Alexandre, discordar, mas eu não acho que seria pedir demais que os nossos governos investissem em saúde. Eu não acho que seria pedir demais que os países ricos não comprassem vacina em excesso e impedisse que países pobres não acessassem vacinas. Então, tem várias situações nesse contexto que eu gostaria de pedir licença para criticar, porque nós temos um nível de avanço tecnológico que, com todo respeito, hoje, qualquer cientista de qualquer lugar do mundo fala com outro cientista de qualquer lugar do mundo na mesma hora.
É por isso que hoje nós temos recursos tecnológicos e científicos para desenvolver vacinas e medicamentos. Então, quando você lê no jornal, como eu li hoje, um artigo chamado Traição do Congresso. O que diz esse artigo? Que num valor de 46 bilhões do nosso orçamento, escutem isso, 30 bilhões foram destinados a emendas parlamentares, cuja prestação de contas é duvidosa, cuja aplicação é duvidosa, e desse âmbito de milhões de reais do nosso orçamento, não foi possível destinar 2 milhões, para o censo, que é uma pesquisa, uma investigação que fornece informações para a ciência caminhar. Então, eu queria só registrar o meu ponto de vista diferente. Eu penso, Alexandre, que justamente por nós estarmos priorizando um senhor denominado mercado, o Deus da atualidade, é que nós estamos nessa situação de alguns terem demais, em excesso, e outros terem de menos. Então, penso sim que nós poderíamos estar numa condição muito melhor. Estamos no segundo ano, estamos indo para o terceiro, porque não será resolvido o problema esse ano, sem sair das nossas casas. Será que nos falta tecnologia e ciência na atualidade para nos manter nessa situação? Os nossos amigos, os nossos parentes e nós mesmos, super vulneráveis nesse estágio de avanço. Se nós pensarmos no avanço da tecnologia dos últimos 20 anos, nós ficaremos assombrados. Eu ouvi alguém dizer o seguinte, quem dormisse em 1920 e acordasse em 1930, acordaria e veria um mundo igual. Perdão, 20 anos de diferença. E acordaria e se depararia com um mundo praticamente o mesmo. Mas quem dormisse em 2000 e acordasse em 2020, encontraria outro mundo completamente diferente. Tamanho foi o avanço da ciência e da tecnologia. Mas, para certos assuntos, para certos temas, não tem recurso. De 46 bilhões, não teve 2 para a investigação. Pior do que isso, a ciência foi esmagada pelo nosso orçamento, que tirou doutores, estudiosos, mestres que estão se debruçando em teses para melhorar a condição de vida das pessoas, não tem recurso para pesquisar mais. Foi retirado o recurso para pesquisa. Então, eu penso que nós podemos exigir mais dos nossos governantes. Temos que exigir muito mais dos nossos governantes. Acho que nós estamos exigindo muito pouco. É a minha opinião. Obrigado, Jacira. Obrigado, Jacira. Nós agora vamos para a segunda e última questão que foi colocada aqui no chat, tá? Que foi pelo Paulo Muniz, e eu também abro a questão para os 4 convidados. Sem dúvida que a agressividade e o radicalismo podem prejudicar relações. Mas como pedir paciência para aqueles que se encontram sem comida na mesa, sem trabalho, sem oportunidades de acesso a elementos básicos para a vida, como moradia, saneamento básico, lazer, cultura e etc.? Pedir calma e não radicalismo à parte da população e aos que a representam não pode ser um anseio das classes mais abastadas e que não passa por esse sofrimento todo? Quem gostaria de responder? Bem, eu não tenho dúvida disso, não tenho a menor dúvida disso, que a agressão que as injustiças sociais
infringem a determinadas pessoas, a grandes multidões de pessoas, desperta nelas com razoável aceitação a revolta, que pode levar a situações até de conflitos sociais. A questão da justiça social, ela é fundamental para a pacificação dos povos. Um povo que sofre injustiças sociais, que está sob o tacão da injustiça, da desigualdade, sem a menor dúvida, ele está sendo estimulado para reagir. E, frequentemente, reage além dos valores éticos já conquistados pela humanidade. Então, se queremos efetivamente combater a violência, se queremos combater a criminalidade, devemos construir, sim, estados justos, estados que cultivem a efetiva igualdade social, a justiça social. ¿Alguien más? Diga. Jason, totalmente de acuerdo con lo que Milton ha señalado. Yo creo que todos los espíritas estamos totalmente de acuerdo en que la justicia social es una base fundamental para que la sociedad tome un rumbo de progreso evolutivo, positivo. Ahora bien, hay métodos, hay caminos, hay vías, hay estrategias, hay políticas, hay doctrinas, hay ideologías, hay concepciones diversas. Y en mi opinión, si revisamos la historia y hacemos un aprendizaje de la historia, nos daremos cuenta que muchas veces las reacciones violentas frente a las injusticias, muchas veces lo que han dejado son sistemas que no han resuelto las injusticias y han agregado nuevas. Por ejemplo, la Revolución Francesa se levantó contra el antiguo régimen, aquellas monarquías absolutistas, despóticas, y la revolución terminó en el terror, con la guillotina. Por supuesto, derivaron lecciones importantes en la Declaración de los Derechos del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano, todo eso. Pero la historia está llena de situaciones en las cuales determinadas doctrinas en nombre de la justicia social no solamente asfixian la libertad, sino liquidan los derechos humanos y no construyen justicia social. Entonces, el desafío en el que todos tenemos que estar de acuerdo es cómo superar las injusticias sociales. Los espíritas sabemos, y el propio Kardec en eso fue estuvo muy apropiado, y los espíritus, las injusticias sociales no son designio de Dios, no son obra de Dios, son obra de los hombres, y le corresponde a los hombres luchar para superarlas. Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la orientación? Allí es donde podemos discutir y debatir. Yo estoy convencido de que solamente si en los líderes y en las doctrinas hay una profunda inspiración de amor, de bondad, de bien común y no de egoísmo, y no de imponer violencia, otro tipo de violencia, solamente así se puede superar las injusticias sociales y construir sociedades justas, humanas, libres y fraternas. Pero en nombre de la justicia social no es aceptable que se liquiden las libertades o se construyan nuevas injusticias. Obrigado, John. ¿Alguno de los convidados? Diga, Dante. Quería brevemente agregar algo, porque si se acuerdan, al principio de mi primera exposición, yo dije que a la pandemia no la vimos venir y tuvimos estas consecuencias tan tremendas. Y planteaba
¿qué otras cosas no estamos viendo venir? ¿O qué otras cosas no están viendo venir nuestros líderes? Y las desigualdades sociales pueden generar explosiones violentas como consecuencia de no resolver las cuestiones de fondo básicas que hacen a las necesidades del ser humano. El ser humano hoy tendría que tener, con las condiciones que tiene el mundo, con los recursos económicos y de conocimiento que tiene el mundo, tendría que poder resolverle las necesidades básicas a todos los seres humanos de todos los países. Esas condiciones están. Ahora, ¿por qué no se resuelven? No hay decisión política. No hay decisión política por egoísmo. ¿Qué es lo que falta? Evidentemente podríamos hablar toda la noche de eso. Por eso lo que decimos es, bueno, en lo que podamos cambiar, cambiémoslo, porque podemos hacer algo alrededor nuestro y cambiar o influir positivamente lo que podemos cambiar. Pero lamentablemente nuestros líderes, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, de izquierda, de derecha o de centro, siguen pensando primero en su reelección. No están pensando en resolver los problemas de fondo. Y el tremendo desaguisado que tienen en Brasil de derecha, lo podemos llevar al tremendo desaguisado que tienen en Venezuela por la extrema izquierda, supuestamente, o el tremendo desaguisado que tenemos en Argentina con algo que no se sabe de qué signo es. Porque lamentablemente siguen pensando para sí mismos. No hay una visión altruista y de servicio. Hoy necesitamos líderes que sirvan. No hay líderes que sirvan. Hay líderes que se aprovechan de sus posiciones. Y lamentablemente así está la humanidad y así nos va. Por eso es difícil no pensar que pueda haber levantamientos violentos por las desigualdades sociales. ¿Y cómo no entenderlo? No lo quiero justificar, pero ¿podríamos hacer algo para evitarlo? Muito bem. Obrigado, Dante. Bom, por uma questão de hora, Mauro, eu vi que você colocou uma questão, mas a gente deixa para o final, depois que terminar, a gente fica mais um pouco, quem quiser ficar, vamos, tá bom? E a gente coloca a sua questão. Sandra, tem como colocar o cartaz da coleção agora? Sim, né? Vamos fazer então agora a divulgação da coleção Livre Pensar e depois falaremos um pouco sobre o Congresso. A gente pede para eles falarem e fazer o convite do Congresso. Então está aqui, né? Foi lançado aí os 3 primeiros livros da coleção Livre Pensar, da CEPA, e são livros que estão em formato de e-book, e é só acessar então o site da CEPA, é www.cepainternacional.org, e lá dentro do site da CEPA já tem esse cartazinho aí, é só clicar e fazer o download, ok? É muito interessante, os arquivos são leves, não é pesado, é super rápido, isso é importante. Então, vamos lá, vamos acessar e ter esse grandes livros e de excelente conteúdo, né? Tá aqui. Depois vão ser lançados mais 5 livros. Esse mês nós estamos promovendo o primeiro livro, que foi o livro do Milton Medran e do Salomão, que falamos na nossa primeira noite aqui do fórum, e no mês agora de maio, a CEPA vai começar a divulgar e a promover o segundo livro, que é sobre... O segundo é o outro, da imortalidade da alma, não é o da mediunidade, né, Jailson e Mauro? Isso mesmo, é da imortalidade. É o livro do... Davi Santamaria. Davi Santamaria, exato. Esse vai ser o livro que vai ser divulgado agora no mês de maio, né, pela segunda ordem da comunicação da CEPA. A gente está fechando a data com o Davi.
Isso. E depois, em junho, faremos, então, a divulgação do livro de Mediunidade, que é o livro do Ademar Arthur e a Yolanda. Certo? Certíssimo. Já Certíssimo. está agendado isso. Tudo isso está agendado. Vamos lá, Tá. gente. Vamos agora falar. Agora Você com tem você, como, Jailson. você tem como colocar o cartazinho do Congresso, não? Sim, Rita. E aí eu gostaria... A Rita consegue tudo. Então, velho. Explica, Dá para Jailson, aumentar um pouco? explica que não dá, não. Explica que esse cartaz não é o definitivo. Explica você aí essa situação. Tá bom. Então, esse é o cartaz que foi feito para 2020, que era para ser presencial, mas agora vai ser virtual, mas ainda está em fase de organização. O pessoal lá em Barcelona, que é a comissão organizadora, né, e o Conselho Executivo da CEPA, que está trabalhando junto. Então, aí tem alguns detalhes para ser visto, mas já está fechado que o 23º Congresso Espírita da CEPA vai ser totalmente virtual. Vai ser de 8 a 11 de outubro de 2021, o tema é o Espiritismo ante os desafios humanos. Vocês viram hoje, né, como como tem assunto para a gente discutir, como as questões nos motivam, porque são os nossos desafios, né? Na realidade, são os nossos desafios, né? Então, deixa o cartazinho aí, eu peço então para a Jacira fazer o convite aí para o pessoal para participar do Congresso e os ex-presidentes aqui presentes, que a gente agradece muito a visita, digam por que é importante haver um Congresso da CEPA, por que é importante ter este momento de ideias, né, de pensamento. Jacira. Bom, pessoal, eu queria insistir nesse convite que está sendo feito nesta noite, porque esse congresso, pela primeira vez, a CEPA vai realizar um congresso em nível mundial, né? Este congresso seria presencial, mas infelizmente não pôde ser em razão da pandemia. Porém, como o Milton colocou, né, os problemas apresentam também oportunidades. Então, apareceu para nós essa oportunidade de compartilharmos o debate sobre esses temas tão impactantes na nossa vida, tão significativos, com pessoas de vários lugares do mundo, né? Temos companheiros espíritas que comungam ideias conosco na França, na Espanha, em Portugal, na Europa. E temos em diversos outros países da América. Nós teremos, sem dúvida, a possibilidade de ampliar esse debate que nós iniciamos aqui nesse Fórum da Baixada Santista. Foi uma excelente iniciativa, quero parabenizar a todos os centros espíritas que participaram desse fórum, não apenas pela escolha do tema que inaugura o debate que nós teremos no Congresso, mas também pelo êxito que teve, pelas pessoas envolvidas, todas as pessoas que estavam aqui nessa noite e nas outras também. Então, de minha parte, queria reforçar o convite para que todos divulguem, para que todos participem. Serão dias de intensas conversas sobre esses temas tão caros, tão significativos para nós. Muito obrigada. Obrigado, eu. Milton, John ou Dante gostariam de falar? Eu gostaria, Jailson, de relembrar que esse tema do Congresso, o Espiritismo ante os desafios humanos, ele surgiu em uma das nossas reuniões do Conselho Executivo da CEPA, a partir do título de um livro de Deolindo Amorim, O Espiritismo e os Problemas Humanos. E, portanto, é uma homenagem que a CEPA presta a esse grande pensador espírita brasileiro, que ele esteve à frente do seu tempo, o Deolindo Amorim. Foi o secretário-geral do 2º Congresso
Espírita Pan-Americano, no Rio de Janeiro, naquela mesma oportunidade em que a FEB, aproveitando-se da presença de espíritas de todo o Brasil naquele congresso da CEPA, entendeu de, às pressas, convidar espíritas brasileiros a afirmarem o que eles chamavam de o Pacto Áureo. E tivemos, naquela mesma oportunidade, um pronunciamento vigoroso de Olindo Amorim contra o chamado Pacto Áureo, no sentido de que a sua instituição, a Liga Espírita do Rio de Janeiro, não firmasse aquele acordo. Deolindo Amorim foi um espírita livre pensador, vigoroso, corajoso, um intelectual espírita em tempos em que havia poucos intelectuais espíritas, diga-se de passagem. Hoje nós temos muitos e excelentes intelectuais espíritas no Brasil e nos países da América e na Europa, mas naquele tempo eram poucos os verdadeiros intelectuais espíritas, e aqueles que o eram renunciavam até à sua intelectualidade em nome de uma presumível humildade evangélica para fazerem para nivelarem por baixo as reflexões espíritas. Deolindo Amorim, ele contrariou esse estado de coisas e o título do congresso é uma justa homenagem que se presta a esse grande intelectual espírita que faz parte da história da CEPA. Obrigado. John, você quer falar alguma coisa, John? Bueno, solamente complementar que estamos todos unidos, entusiasmados en la realización de este 23º Congreso Espírita de CEPA, que da continuidad a todo un esfuerzo realizado desde 1946, que nunca podemos perder ni nuestra identificación como CEPA, ni nuestra historia, nuestra trayectoria, sino al contrario, impulsarla y hacerla avanzar. Y acá en España he podido establecer contactos con muchísimos espíritas claramente identificados con CEPA y otros que se aproximan, y hay entusiasmo. Lo había para asistir presencialmente a Salou y lo sigue habiendo ahora para participar virtualmente. De modo que esta es una gran oportunidad, dadas las ventajas que tiene la comunicación no virtual, presencial, no presencial, sino virtual. Es una gran oportunidad para ampliar los horizontes de CEPA. Y con un tema que ya Milton y Yacira lo han comentado y todos, un tema que está estrictamente, exactamente en la línea de lo que CEPA está señalando. Un espiritismo como quería Kardec, actual, vigente, moderno, en un lenguaje que rompe aquellos esquemas tradicionales de ese espiritismo místico, evangélico, y salta a una visión espírita laica moderna. De modo que lo que tenemos de aquí en adelante es que seguir insistiendo, invitando, estimulando a que haya una gran producción intelectual para este congreso y que sigamos adelante con el gran proyecto de CEPA. Obrigado. Dante? Sí, estaba pensando que cuando este tema surgió para el Congreso, que bueno, teóricamente iba a ser el año pasado, realmente parecía muy adecuado, pero a la medida que se fue desarrollando toda esta cuestión que vino con la pandemia, bueno, pareció que cada vez está más adecuado a las necesidades actuales, ¿no? Pero se me ocurre una relación con lo que en algún momento hablábamos al principio, de cuál es la función del espiritismo
laico, libre pensador, progresista de CEPA. Y creo que es mantener viva la llama de la espiritualidad. Hoy podemos de alguna manera ver que la espiritualidad ha dejado de pasar exclusivamente por las religiones tradicionales. Y de alguna manera mucha gente a través de diferentes disciplinas o de diferentes cuestiones, hasta desde la ciencia misma, ha descubierto la espiritualidad. Y entonces eso suma mucho a la hora de querer cambiar el planeta o querer cambiar la conciencia hacia una conciencia trascendente, que empiece por el autoconocimiento y termine por modificar la humanidad en un sentido progresista y moralmente aceptable. Entonces, el espiritismo en ese sentido, una función que nunca va a perder es mantener viva esa llama de la espiritualidad, porque el espiritismo es esencialmente espiritualidad. Así que creo que este es una gran oportunidad para dejarnos ver como manteniendo viva essa llama. Graças, Dante. Sandra, pode pedir para tirar. Eu vou fazer uns agradecimentos para a gente fazer o encerramento oficial, mas a gente deixa aberto para a gente, quem quiser ainda conversar mais um pouco, a gente fica aí, tá bom? Só um momento. Rita, tem como colocar o nosso cartaz aí do 15º Fórum? Vou abrir agora, já só um segundo. Tá. Bom, enquanto a Rita vai abrindo o nosso cartaz aí, para a gente lembrar do total do evento, a gente queria fazer uns agradecimentos. As instituições da Baixada Santista que organizam esse evento agradecem a participação de todos, o apoio da CEPA, Associação Espírita Internacional, em nome da sua presidente, Jacira Jacinto da Silva, e da CEPA Brasil. Aos nossos convidados, a Jacira, o John, o Milton e o Dante, por disporem e nos agraciarem, né, com a sua presença e com certeza foi muito produtivo. Agradecer a Sandra Regis pela organização da parte artística, cultural e da divulgação também, a Luciana Cruz pelo cartaz de divulgação, a Rita e a Ivone no suporte técnico. Queremos agradecer também o Jornal Abertura do ICKS de Santos e o Jornal Opinião do CCEPA de Porto Alegre pela divulgação. Especialmente agradecemos a você que, representando ou não uma instituição, esteve aqui hoje ou nos outros 2 dias, compartilhando momentos de confraternização e aprendizado. Aguardamos todos vocês no 23º Congresso da CEPA e em todos os eventos organizados ou apoiados, tanto pela CEPA como pela CEPA Brasil, e se tudo der certo, e assim esperamos, presencialmente e virtualmente, no 16º Fórum Espírita do Livre Pensar da Baixada Santista, em abril de 2022. Um grande abraço a todos e um muito obrigado. Jailson. Graças a todos. Eu caí um minutinho, eu queria pedir, não sei se vocês bateram palmas com som, eu gostaria de pedir para as pessoas liberarem o microfone, para a gente poder bater palma e agradecer mais uma vez aos nossos convidados. Eu Obrigado. E eu agradeço muito. Eu queria, né, dizer que hoje, assim, falando um depoimento pessoal, foi um evento muito diferente, né, Jair? Foi diferente para a gente, foi um formato diferente, foi muito agradável. Eu acho que isso fica até para a gente ter aí uns outros modelos de reuniões que a gente costuma fazer semanalmente. Então, a gente vai desenvolvendo, né, vai aprendendo e vai desenvolvendo novas formas de comunicar. E hoje foi muito gostoso mesmo essa forma de a gente conversar com 4 grandes influenciadores e pensadores do espiritismo laico, livre pensador. Olha que oportunidade que nós tivemos, né, aqui a partir das nossas casas, de ter contato com tanta gente inteligente, pessoas que a gente está aí, né, aprendendo muito, tá bom? Muito obrigada.
nome do Centro Espírita Allan Kardec, agradeço a todos, agradeço ao Jailson pelo empenho pela CEPA Brasil, né? E fica o convite aí para a próxima quarta-feira, as palestras do SEAC, sempre às quartas-feiras. O nosso povo da semana que vem, voltamos aí com as atividades de forma normal, tá bom? Virtual, né? Não presencial. Então é isso, vamos dar aquele tchauzinho para a gente terminar a gravação. Gostoso, depois a gente edita. Tchau, gente. Pode falar tchau. Tchau. Boa noite. Adeus. Tchau. Terminando a nossa gravação. Hasta luego. Encerrando a nossa live do Facebook.